Vamos falar desse caso do irmão da Michele Bolsonaro, que também está envolvido no escândalo das joias. Após fazer piadas sobre o caso das joias, Michele Bolsonaro foi aconselhada por advogados a evitar o assunto. Isso porque, além dela estar envolvida nas investigações, seu irmão também aparece em relatório da Polícia Federal. O irmão da Michele Bolsonaro também está na mira do Supremo Tribunal Federal, segundo o jornal Estadão. Mensagens de WhatsApp identificadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mostram que Marcelo Câmara, assessor do então presidente, pergunta ao militar sobre a situação de uma mala que o irmão de Dona Michele teria falado. Eles se referem a Diego Torres Dourado, assessor especial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e irmão da ex-primeira-dama. Preste atenção, a Michele Bolsonaro emplacou esse irmão no governo de São Paulo. Qual é a qualificação dele? Qual é o preparo, a capacidade? Onde é que está a meritocracia aí? Não existe, né? Meritocracia é outra falácia da extrema-direita, dos neoliberais. Colocou o irmão para trabalhar no governo do estado de São Paulo. Como o Bolsonaro perdeu a eleição, não teve como colocar os parentes no Palácio da Alvorada, né? Precisou espalhar os parentes pelos aliados que conseguiram se eleger. Bolsonaro perdeu, então tem que colocar ali no governo de São Paulo, no governo de Santa Catarina, tem que colocar em algum gabinete de senador aliado, de deputado aliado, e esse irmão foi parar ali ao redor de Tarcísio de Freitas. O povo de São Paulo está bancando o salário desse rapaz, que muito provavelmente não tem qualificação alguma para trabalhar no governo do estado, mas está lá porque é irmão da Michele Bolsonaro. E agora também está sendo investigado pela Polícia Federal. A mala citada na mensagem continha esculturas recebidas por Bolsonaro do Bahrein, como uma palmeira e um barco de ouro, e foi enviada aos Estados Unidos, onde os presentes seriam vendidos. Quem acertou a entrega da mala com Mauro Cid foi justamente Diego Dourado, segundo a Polícia Federal. As peças entregues ao ex-ajudante de Bolsonaro foram encaminhadas aos Estados Unidos no mesmo avião que levou o então presidente para Orlando, na Flórida. Isso em 30 de dezembro de 2022, na antevéspera da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Você lembra que Bolsonaro nem chegou a terminar o mandato e se escafedeu. A gente pensava que ele estava fugindo com medo de ser preso. Erramos. Ele estava viajando a negócios. A viagem para os Estados Unidos não era fuga, era planejada para vender as peças, as esculturas, as joias, os relógios, os kits de ouro, diamante e etc., que ele havia recebido como presidente da República e deveria ter deixado essas peças no acervo da presidência. Mas não, ele fingiu que aquilo tudo era para ele, o que é notório que não é. Tudo que você ganha como presidente, objetos tridimensionais, objetos valiosos, papéis valiosos, você tem que deixar no acervo da presidência, você não leva consigo. Isso não é permitido. E o TCU é bem claro quando proíbe que você fique com essas coisas. Você pode ficar com algo perecível, com alguma coisa que tenha a ver com você, uma escultura sua. Se fosse uma escultura do Bolsonaro, ele podia levar, podia vender, só que ninguém ia querer, né? Uma escultura com a cara dele, ninguém ia querer comprar e nem de graça receberia uma coisa tão feia como essa. Isso é algo personalíssimo. Um quadro com a cara do Bolsonaro, isso ele pode levar, pode ficar. Agora,
Rolex, Patek Philippe, eh, e outras peças valiosíssimas, isso não é permitido que você leve quando sai da presidência da república. Mas voltando aqui para o irmão da Michele Bolsonaro. Foi por isso que, na troca de mensagens entre Mauro Cid e Câmara, o assessor do presidente mencionou a preocupação do cunhado de Bolsonaro com o destino da mala. A estratégia para garantir que as peças chegassem em Miami envolveu até o corretor de imóveis Cristiano Piquet. Foi esse Cristiano Piquet que ajudou a encontrar um imóvel para a estadia de Bolsonaro na cidade. Depois, ele foi o responsável por retirar a mala de Orlando, a pedido de Mauro Cid, e levar ao general da reserva Mauro Lorena Cid, que morava em Miami. Inclusive, foi nessa empreitada aqui que o pai do Mauro Cid tirou aquela foto que ele saiu no reflexo, o que é uma grande burrice. Imagina só, você está participando de um esquema ilegal de venda de joias pertencentes ao Estado brasileiro, pertencentes à União. Você vai tirar uma foto e fica lá a sua cara no reflexo. Todo mundo vendo a cara do general. É uma vergonha, viu? É uma vergonha. Pois bem, agora o receio de Bolsonaro e da família Bozo é com a possível delação de Mauro Cid ou mesmo de Lorena, que é o pai do Mauro Cid. E tá aí, irmão da Michele Bolsonaro, que atualmente trabalha no governo de São Paulo, junto do Tarcísio de Freitas, governador do estado, também está envolvido no escândalo das joias. E o detalhe aqui é no transporte de uma mala com esculturas, uma de ouro, tem esse detalhe, escultura de ouro que ele levou nessa mala, transportou para os Estados Unidos e lá acabou entregando para o pai do Mauro Cid. É aquilo, não escapa um, né? Família Bolsonaro, família da Michele, é difícil você achar um que não tenha problema com a justiça. Você procura e cansa até achar alguém que não tenha problema, que não tenha ficha corrida na polícia. É uma coisa realmente rara de encontrar um familiar de Bolsonaro ou de Michele que tenha a ficha limpa.